Olá, eu sou Simone Schmidt, da Editoria de Economia do Correio do Povo. E trago para o Direto ao Ponto um assunto bem importante: imposto de renda da pessoa física. O período da declaração dura pouco mais de 2 meses, de 15 de março até 31 de maio. E olha, passa muito, muito rápido. Já reuniu teus documentos? O contador e professor universitário Cláudio Soares dos Santos é coordenador do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da FADERGS e nos dá algumas orientações para facilitar essa tarefa. Não perde! Então, estamos de novo no período de declaração do imposto de renda. Temos novidades para esse ano. Um novo anúncio do governo a respeito de alíquotas, nova tabela. Entretanto, ainda teremos o valor do ano passado para que se faça a declaração deste ano, né? Porque o ano base é 2023. O professor Cláudio, da FADERGS, vai nos dar todas as dicas, todas as orientações, porque, para quem nos ouve, eu sei que ainda há algumas dificuldades para entender aqueles descontos, para quem está isento até 2 salários mínimos, enfim. Professor Cláudio, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Por favor, nos conte tudo. Boa tarde, Simone. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Em relação à tabela, só gostaria de fazer uma ressalva que em 16 de fevereiro agora saiu uma medida provisória 1206 que fez um pequeno ajuste, inclusive alterou a parcela de isenção para quem ganha até 2 salários mínimos. De que forma? O salário mínimo está hoje em 1.420. Desculpa, pois não? Só vamos alinhar um pouquinho aqui. 1412? 1412, perdão. Tá, 2.824. 2.824. Isso. E aí, professor, reside a grande dúvida, né? Me parece que para as pessoas que não estão acostumadas a fazer declaração de IR, isso é bem importante a gente esclarecer, porque para este ano ainda vale aquele salário mínimo de 2023, que era 1.320, né? Isso. E aí nós temos, então, 2 salários, temos 2.640, que seria a faixa de isenção para quem está declarando agora, porque o ano base é 2023, né? E aí, me parece que é isso, né? Me corrija, por favor, se eu estiver errada. Vá falando. E depois nós temos, então, este ano, já valendo o salário mínimo, 1.412. Exato. O que 2 salários seriam 2.824. E aí, então, temos aquele desconto que a Receita nos explica, de 564,80. Exato, que ficaria este valor na prática em 259,20. Exatamente. Tá. Exatamente. Como é que funciona isso, professor? Porque na prática, quem ganha até 2 salários é para estar isento. E aí o que acontece? Isso vai ser uma espécie de um valor retido na fonte do trabalhador? Como é que se entende esse desconto, em primeiro lugar? Vamos lá. Vamos por parte. Em primeiro lugar, quando nós estamos na tabela que ultrapassa o limite de 2.259,21, o trabalhador teria que pagar uma parcela de imposto de renda na ordem de 7,5%. Entretanto, existe uma parcela a deduzir que faz com que ele se torne, de certa forma, isento. Talvez, Simone, eu não tenha sido claro, posso explicar de uma outra forma. Tranquilo. Vamos supor, considerando o salário atual, né, que é 1.412, nós teríamos, né, 2 salários mínimos, 2.824, ou seja, superior ao limite da isenção, que é 2.259,20, certo? Ok. O que nós faríamos? Pegaríamos os 2.824 menos a parcela a deduzir, automaticamente eu estou na linha do limite da isenção. Então, esse desconto funciona exatamente para isso, para que se possa dar a isenção até os 2 salários mínimos. O desconto funciona justamente para isso, para que efetivamente as pessoas que ganham até 2 salários mínimos fiquem exatamente isentas. Então, professor, o cálculo efetivamente, a gente começa agora aí em 15 de março, né, a declarar imposto de renda, e temos
O ano base 2023. O que está valendo? É os aquele salário mínimo que era 1.320, então? 1.320. Ou seja, o desconto vai ser aquele que nos deixaria num valor de 212. Aplica-se ainda o desconto de 528. De 528, exatamente. Certo. Eu estava dando uma olhada agora, professor, em sites de notícias, enfim. Novas regras para essa declaração ainda a gente não tem, né? Exatamente. Praticamente permanecem inalteradas com relação ao ano anterior. Tá. Então, eu acho que a grande dica nesse momento, antes que a gente tenha mais detalhes, que a Receita vai nos informar aí, possivelmente, né, em breve, o que a gente poderia já ir organizando? Por exemplo, documentos, né? O que a gente pode ir separando em termos de documentos? O que dá para fazer nesse momento antes de efetivamente começar a declarar? Boa pergunta, Simone. Como nós temos até o dia 15 de março, né, data em que começa, né, o período de entrega das declarações e vai até 31 de maio, né, é interessante que o contribuinte possa reunir a documentação para quando da elaboração da declaração não tenha nenhum problema. Como, por exemplo, a declaração de rendimentos do exercício, o quanto que ele recebeu ao longo do exercício de 2023, né? Documentos que comprovem o pagamento de despesas médicas, porque são despesas que são dedutíveis para fins de imposto de renda. É interessante também que junte documentos que comprovem o pagamento de escola de educação, né? Todo e qualquer tipo de educação que venha a ser realizado para o contribuinte ou seus dependentes também podem ser abatidas. Cursos livres, professor, poderia se utilizar? Poderíamos ser cursos de inglês, podem ser utilizados, sim, cursos livres. E eu ia lhe perguntar ainda sobre saúde. A gente pensa saúde, atendimento médico, sim, odontológico. Plano odontológico, plano de saúde. Coisas, por exemplo, relacionadas, digamos, com fisioterapia e outras práticas, assim, será que poderia aproveitar? Existem fisioterapia, psicologia, podem ser abatidos. Então, é interessante que o contribuinte tenha esses documentos em mãos para que possa se beneficiar, né, da dedução que é dada pelo imposto de renda. Agora, o que não temos como deduzir, não temos como abater, são compras de medicamentos, né? Então, isso não entra. Não tem como. Não entra. Certo. Não entra. Hoje em dia, me parece que é bem mais tranquilo, porque, enfim, todas as plataformas aí disponíveis para que se reúnam os comprovantes dos bancos, tanto da empresa onde a gente trabalha, enfim, para quem tem vínculo, né, recebe aquele resumo, desculpa, perdi o... Sim, a declaração de rendimentos. Exato, a declaração de rendimentos. E, enfim, ou para quem, por exemplo, trabalha de outra forma, como autônomo, enfim, os bancos também fornecem cada aquela declaração, né? O senhor teria algum detalhe a colocar, assim, aonde que é preciso ter atenção, quanto a, por exemplo, investimentos, digamos assim, o que é preciso estar atento? Bom, num primeiro momento, eu gostaria de salientar que a própria Receita tem um mecanismo que chama de declarações pré-preenchidas. Não sei se chegaram a falar. Sim. Né? E antes de vir para cá, eu fiz o levantamento dos percentuais de declarações que foram entregues ao longo dos últimos 3 anos, e a gente teve um aumento bem significativo. Né? De que forma? No ano de 2021, quando foi implementada, apenas 1% da população fez a entrega da declaração pré-preenchida. Em 2022, 7%. Passando para 24% em 2023, ou seja, a tendência é crescer muito. Até porque existe aquela previsão de restituição antes. Exatamente. Entre as primeiras levas. Exatamente. Mas por que eu trago essa informação para poder responder a tua pergunta? É de que a Receita Federal, quando ela nos disponibiliza uma declaração pré-preenchida, significa que ela já tem as informações de cada contribuinte do que foi pago, do que deveria ser pago. Então, se torna bem mais fácil, bem mais prático, até mesmo em termos de restituição.
para o contribuinte. Então, a gente recomenda que se utilize, de fato, né, esta ferramenta da declaração pré-preenchida e simplesmente faça uma conferência, porque, de repente, é possível que alguma informação não tenha sido pega e não tenha sido informada à Receita Federal. Uma via de regra, todas as informações de fontes pagadoras são encaminhadas mensalmente à Receita Federal. Então, eles sabem perfeitamente o que cada um... Simplifica o processo. Muito prático. Muito né? prático. Fácil, muito prático. Certo. E para aquelas declarações mais detalhadas, enfim, ou a completa, que se chama, né? Sim. Que tipo de contribuinte o senhor poderia citar como exemplo, assim, que esses que tem necessidade de fazer algo mais detalhado e mais complicado, digamos assim, né? Exato. Até também com relação a esse número, o maior volume de declarações é a simplificada. 57% da nossa população brasileira entrega a declaração simplificada. Quando os rendimentos anuais são superiores a R$83 mil. Por que eu digo isso? Porque o limite de desconto anual na simplificada é 16 mil. 16 mil reais. Acima de R$83 mil, o meu teto é os R$16 mil. Eu não entro na tabela de 20%. Certo? Eu não sei se eu consegui ser claro. Mas Simone, eu estou tentando aqui. Tá, vamos lá. Estou processando. Se eu ganhei R$40 mil no ano, ou seja, um valor superior ao limite, ou seja, ganhei 40 mil, eu tenho que declarar. Certo. Então, no desconto simplificado, eu posso abater 20% de 40 mil. Ou seja, 40 mil menos 20%, esse é o meu rendimento tributável e é sobre esse rendimento que eu irei pagar o imposto de renda. Certo. Ok? Bom, eu ganhando acima de 83 mil, vamos supor, R$100 mil, eu não entro na tabela de 20%, que aí seria 20 mil. E sim, o limite máximo de desconto é R$16 mil. Eu acabo perdendo. Acaba perdendo. Sim. E aí, o que fica mais fácil em termos de dedução? Eu reunir toda a documentação no que diz respeito à educação que eu paguei para mim e os meus dependentes ao longo do exercício anterior, assim como de plano de saúde, plano odontológico, consultas médicas, com certeza se torna mais vantajoso. Então, realmente, o contribuinte com renda mais alta é que tem que estar mais atento. Com renda mais alta, a tendência é que se utilize a completa. Tanto se ele tiver um vínculo com uma empresa ou se ele for uma pessoa, um profissional autônomo, enfim. Exato. Certo. Exato. Essa é a tendência, né? Quanto maior o salário, melhor utilizar a completa. É lógico que o próprio programa da Receita Federal, ele sinaliza qual a vantajosidade no momento. Olha, para ti o melhor é simplificado, para ti pode ser melhor. Mas, via de regra, quanto maior o salário, quanto maior o rendimento, a tendência é que se utilize a completa. Certo. Cada vez mais os sistemas vão simplificando, né, professor, para que o contribuinte declare, enfim. Mas sempre acontece aquela dificuldade de alguns contribuintes de talvez deixar para a última hora, né, e se atrapalhar ali procurando os seus dados e preenchendo, enfim. E aí eu lhe pergunto, o senhor é professor na FADERGS, na área de contabilidade? Isso. E as universidades privadas, elas têm feito um trabalho em conjunto, não sei se é essa exatamente a expressão, a palavra, com a Receita, para que se auxilie o contribuinte, né? As universidades hoje oferecem uma espécie de assessoria, né, por parte dos alunos que estão ali naquele grupo, recebendo as pessoas com a coordenação dos professores, né? Isso vai se repetir esse ano? Como é que vai funcionar? Exatamente. Já se tem alguma ideia ou ainda está cedo para... Boa pergunta, Simone. Para os detalhes. Indo ao encontro do teu questionamento, né, eu sou o coordenador do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da FADERGS, o qual tem uma parceria muito grande com a Receita Federal. Tanto é que a grande maioria dos nossos atendimentos são oriundos dos encaminhamentos da própria Receita Federal, né? Quando o contribuinte vai na Receita Federal com alguma dúvida com relação ao imposto de renda, a Receita Federal encaminha a nossa instituição. Ou seja, é uma parceria mesmo. É uma parceria mesmo, né? Nós estamos agora em fase de edital para chamamento de alunos para atenderem o NAF neste ano.
nesse semestre, melhor dizendo. E Núcleo de Atendimento Fiscal, é isso? Contábil e fiscal. Contábil e fiscal, Núcleo de Atendimento Contábil e Fiscal. Né? Então, nós estamos em fase de edital para que os alunos se inscrevam e no período de 1º de março a 15 de março, data em que começa, né, efetivamente as entregas das declarações de rendas, né, nós teremos para capacitar esses alunos para poder efetivamente fazer o atendimento da comunidade. Né? Então, o nosso primeiro atendimento está estimado para o dia 16 de março, ou seja, o primeiro dia após a liberação por parte da Receita Federal. Sim, já está pertinho, né? Já estamos perto, exatamente. Indo para o final de fevereiro aí. Exatamente. E eu gostaria de ressaltar que é um projeto bem interessante. E por que a gente trabalha na forma de edital? Porque nós procuramos selecionar um pouco melhor os nossos alunos, no sentido de pegar os melhores preparados, porque a procura é muito grande. Né? Então, todo semestre nós temos, em média, 30 alunos, né? Mais que 30 alunos inscritos. E a gente tem que simplificar um pouco, porque não dá para trabalhar com todos eles. Né? O senhor lembraria, professor, em média, assim, quantas pessoas procuram as universidades, no caso, a FADERGS, para... Sem sombra de dúvida. Nós temos um atendimento médio, semestral. Dúvidas. No primeiro semestre, em média, 500 pessoas, né, são atendidas, e no segundo semestre diminui um pouco, mas não muito, né? Mas dá em média 300. Ou seja, o nosso atendimento médio anual são 800 pessoas. Ou seja, não é só no período oficial da declaração. Não, exatamente. Pode buscar ajuda, assessoria em outros períodos. Muitos dos atendimentos que ocorrem no segundo semestre são pessoas jurídicas, pessoas que estão inscritas no MEI e esquecem de fazer a declaração anual e ficam com seu CPF bloqueado. Sim, aí é uma super complicação. Exatamente, aí nos buscam para atender. Tá. Eu ia lhe perguntar justamente com relação ao imposto de renda, especificamente período de declaração, o que são as dúvidas mais comuns das pessoas quando elas procuram por vocês para tentar solucionar dificuldades ali com o IR, além da questão da... Sim, as dúvidas é dificuldade no preenchimento mesmo. Olha. É dificuldade no preenchimento. Por isso que nós recomendamos, né, para que as pessoas comecem a utilizar a pré-preenchida. Né? Sim. A ideia é só conferir, né? Só dar uma olhada, está tudo ok, realmente faltou alguma informação? Não faltou? Envia. Clica, né? E foi. Clica e foi. Mas na realidade é isso, né? Utilizar essa pré-preenchida que facilita muito, muito mesmo. E eliminaria um grande número de deslocamentos até, né, o nosso ponto de atendimento. Imagino. Porque... Realmente, e ainda mais aquela turma que deixa para a última hora. Principalmente esse deixa para a última hora. Aí chega na última hora, esquece de levar documento, de comprovante, e é o último dia da declaração. Aí não tem como. Aí é complicadíssimo. Aí fica ruim, não dá para ajudar. Vai rolar uma multa, né? Sem dúvida. Aliás, professor, eu não sei se a gente já tem o valor da multa para quem atrasa a declaração. É 20% do imposto devido, né? É isso? Não, ela tem um limite. Ela tem um limite. Se não me falha a memória, ano passado o valor estava fixo em 185,79, um valor dessa natureza. Agora não me recordo os centavos, mas era 185,79, ou 80, ou 81, alguma coisa assim. Ou seja, quanto antes o contribuinte... Quanto antes, melhor. Se organizar, né? Melhor. Evita, né, de pagar multa e, ao mesmo tempo, de encontrar problemas em seu CPF. Certo. Né, porque a Receita está muito rigorosa nesse sentido. Não entregou a declaração, deu um tempinho ali, ela já sinaliza. Opa! Isso traz uma dificuldade enorme para a vida prática, enfim, né? Isso. Professor, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço sempre o convite. Importante a gente esclarecer aqui as dúvidas dos contribuintes e vamos torcer para que o atendimento lá da FADERGS não fique tão gigantesco, né, na última hora. Verdade. Mas, enfim, eu agradeço realmente essa oportunidade de a gente poder trazer algumas informações com relação a uma temática que é de interesse de toda a nação. Certo. Né? Ok? Bem, obrigada. O Direto ao Ponto fica por aqui. Tivemos edição de Thiago Basso e assistência técnica de Wilson Bravo. Até mais.